Olá, meus queridos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Eu quero aproveitar esse vídeo para fazer uma partilha com você de algumas coisas que têm acontecido no nosso Brasil, algumas coisas que têm acontecido no mundo. Essa semana eu refleti muitas coisas e eu quero partilhar um pouquinho com você, um pouquinho da minha reflexão, sabe? Essa semana eu rezei bastante, essa semana Deus me falou muito ao coração sobre os acontecimentos que estão acontecendo no mundo. E veja, eu e você não podemos olhar os acontecimentos do mundo de qualquer forma, mas nós temos que olhar os acontecimentos do mundo à luz da palavra de Deus. E é isso que eu queria fazer com você agora. À luz da palavra de Deus, eu queria falar sobre algumas situações que estão acontecendo no nosso Brasil e que estão acontecendo no mundo. Primeira coisa, eu já quero me solidarizar com as pessoas que estão sofrendo muito no Rio Grande do Sul. Nós queremos rezar por este povo, nós queremos rezar por este estado que está sendo atormentado com uma grande catástrofe. Pessoas que estão ficando sem comida, pessoas que estão ficando sem saúde, pessoas que já não têm água, pessoas que estão morrendo, crianças, idosos. Meu Deus do céu, aqui seria infinito tantas coisas que o nosso povo está passando. Eu já me solidarizo com vocês. Muita gente me perguntou, Frei, mas por que o senhor não faz lives de oração para o Rio Grande do Sul? Eu confesso que eu gostaria muito, mas não consigo. Fazer uma live não é tão simples assim. São vários os fatores. Mas eu quero que a gente entenda o seguinte, não é porque o Frei não está fazendo lives que nós não estamos rezando, né? Nós estamos rezando, eu no meu silêncio, nas minhas orações, nos meus rosários, nas missas, colocando o Rio Grande do Sul. Então é importante a gente entender isso, não achar que precisamos somente de uma live. Claro, quem consegue fazer, está fazendo, está sendo uma bênção. Aliás, já falando sobre isso, então, não é sempre que o Frei vai conseguir fazer a live, mas dizer a vocês, estamos rezando, e é nosso dever rezar pelos nossos irmãos. Eles não estão precisando só de alimentos, só de bens materiais, eles estão precisando mais do que nunca das nossas orações. Isso estamos fazendo, são os nossos irmãos que estão sofrendo. Mas aproveito para dizer que toda sexta-feira nós temos rosário na madrugada, às 4 horas da manhã. Então, sexta-feira agora, às 4 horas da manhã, nós iremos orar pelo Rio Grande do Sul. Então aqui, olha, eu já faço esse apelo para você. Sexta-feira agora, às 4 horas da manhã, nós iremos rezar pelo Rio Grande do Sul. Sexta-feira agora, 10 de maio, às 4 horas da manhã, nós vamos rezar pelo Rio Grande do Sul. E logo após o rosário, nós vamos fazer uma grande coleta para ajudarmos os nossos irmãos, tá? Então, sexta-feira agora, nós vamos aproveitar que já é a live do Frei toda sexta-feira, nós vamos rezar com força pelo Rio Grande do Sul, e vamos fazer uma grande coleta, porque nessa hora precisa aliar as duas coisas, oração e estender as mãos, né? Materialmente também aqueles que mais estão precisando. Meus queridos, mas vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 24. Mateus 24, versículo 3. Indo ele a sentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe, quando acontecerá isso? E qual será o sinal de tua volta e do fim do mundo? Qual é o sinal para o fim do mundo? Jesus respondeu-lhes, cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Amados irmãos, quantas guerras acontecendo no mundo? Na Rússia, na Ucrânia, na Palestina, em Israel, Irã e tantos outros lugares que às vezes a gente desconhece. Rumores de guerra. Já estamos vendo isso. Agora preste atenção. Jesus fala, atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Eu quero que você entenda, isso é palavra de Jesus. Jesus está falando, primeiro, não perturbar o coração. Segundo, é preciso que isso aconteça.
porque é preciso que isso aconteça. Mas ainda não será o fim. Irá levantar-se nação contra nação, estamos vendo isso. Reino contra reino, estamos vendo isso. Haverá fome, estamos vendo isso. Haverá peste, estamos vendo isso. E grandes desgraças em diversos lugares. Acabei de citar uma grande desgraça no Rio Grande do Sul. Desgraças em diversos lugares. Estamos vendo isso. Gente, vocês estão vendo? Mateus, capítulo 24, versículo 13 em diante. Jesus já tinha falado de tudo isso. Não perturbar o coração. É preciso que estas coisas aconteçam. Então, olha, tudo isso será apenas o início das dores. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Jesus, tudo isso que está acontecendo, a gente está vendo no nosso mundo, mas Jesus está falando, isso ainda é o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, sereis mortos, sereis por minha causa, sereis objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, serão traídos mutualmente, mutualmente se odiarão. Irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, olha, decora essa palavra, e ante o progresso crescente da iniquidade, que é o que nós estamos vendo no mundo, a caridade de muitos vai se esfriar. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Primeira coisa que eu já peço para você, vamos perseverar. Diante de tudo que acontecer, diante das guerras, diante das pestes. A gente viveu pestes há pouco tempo, pandemia. Então, olha, gente, diante de guerras, diante de peste, diante de catástrofe, diante de guerra, diante de fome, diante de desgraças em diversos lugares, vamos nos unir e vamos perseverar, amém? Esse é o início das dores, é preciso que essas coisas aconteçam, não perturbe o vosso coração, é preciso perseverar até o fim. E para ser salvo, por quê? Porque o nosso mundo não é aqui, o nosso mundo é no céu. Romanos capítulo 8, versículo 22, olha o que diz, porque nós estamos vendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, catástrofe da natureza, né? Olha o que diz. Romanos capítulo 8, versículo 22, pois sabemos que toda a criação geme e sofre como em dores de parto, até o presente dia. A criação, a natureza está gemendo de dor. Veja, eu estou trazendo alguns textos bíblicos para iluminar tudo que nós estamos vendo no mundo. Meus queridos, eu passei essa semana, como eu disse para você, meditando, e eu estou no Rio de Janeiro. Logo depois daquele show que houve de milhares de pessoas, um show que foi lastimável. Portanto, em tantos lugares do mundo acontecendo catástrofes naturais, em outros lugares catástrofes de guerras, mas eu posso dizer que no Rio de Janeiro aconteceu uma catástrofe moral e espiritual. E nunca nos esqueçamos que essas também são as grandes catástrofes morais e espirituais. Meu coração, confesso para você que esses tempos têm estado bastante dolorido com tudo que tem acontecido no mundo. Me levando então a rezar, fazer penitência, ajudar materialmente, como aconteceu com o Rio Grande do Sul, ou seja, fazer tudo que a gente pode. Mas eu tenho que olhar para a palavra de Deus. E aí, vendo tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, que você sabe do que eu estou falando, eu não vou ficar falando nomes aqui, mas abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. O que nós vimos foi a ação do anticristo. A ação do anticristo. Como que a gente reconhece um anticristo? Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai, que nega o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Todo aquele que proclama o Filho tem também o Pai. Então, assim, o que você precisa entender é que há muitos anticristos no meio de nós. E o que nós vimos no Rio de Janeiro é a ação total do anticristo. Aquilo não pode ser visto como arte. Aquilo é uma afronta a Cristo.
Só basta olhar os sinais usados, os objetos usados, basta entender que ali foi usado sinais nossos, mas de uma forma mentirosa. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo. O que é o anticristo? Aquele que está contra Cristo, minha gente. A palavra de Deus nos avisou. Estamos vendo o crescimento da iniquidade, o crescimento de um mundanismo. Se você ainda continua aí na sua Bíblia, primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 15, está dito assim: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Não tem como a gente amar este mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que é o que nós estamos vendo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Mas tem um detalhe, o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Eu quero convidar você que tem assistido essas lástimas no nosso mundo, essa destruição moral e espiritual. Você entenda que o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem permanece com Deus, quem cumpre a vontade de Deus, permanece eternamente. E para terminar, eu quero ler para você Isaías capítulo 5, porque Deus me falou muito com essa palavra e eu creio que nós estamos vivendo isto. Isaías capítulo 5, versículo 20. O que o mundo está vivendo é isto. Preste atenção. Ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Ou seja, o que nós estamos vendo no mundo de hoje? Inversão de valores. Então, eu como padre, eu não sei se você sabe disso, mas eu como sacerdote já não posso falar determinadas coisas, e quando eu falo não posso falar, eu não posso falar de valores morais, de valores espirituais, de valores da família. Eu já tenho um monte de coisa que já não é possível mais falar no mundo de hoje. Agora, a ser vergonhice pode. Tudo que não presta pode. Mas por que tudo que não presta pode e o que presta não pode? É simples, porque ai daqueles que chamam o mal de bem e ao bem de mal. Está acontecendo no nosso mundo uma grande inversão de valores. Agora, cuidado, ai daqueles que fazem isso. Mas vocês percebem que é isso que está acontecendo no nosso mundo? Ai daqueles que ao mal chamam de bem. Então, aquilo que é errado agora está certo. E agora, aqueles que estão certos estão fazendo errado. É exatamente isso que está acontecendo no mundo. Que mudam as trevas em luz. Então, agora, aquilo que é trevas, aquilo que é erro, aquilo que é ridículo, eu tenho que enxergar como luz. E aquilo que é luz, eu enxergo como trevas. Gente, o mundo está bagunçado. O mundo está bagunçado. Nós estamos vivendo Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Então, a palavra de Deus no mundo de hoje é amarga. A palavra de Deus hoje é preconceituosa. A palavra de Deus hoje é moralista. A palavra de Deus hoje, ela é vista como discurso de ódio. Mas aquilo que não presta, aquilo que é vergonhoso, é visto como doce, é visto como bom. Inversão de valores. Por trás de tudo isso, existe Satanás. Por trás de tudo isso, existe o anticristo. Eu estou trazendo aqui para você um pouquinho da minha reflexão desses dias. Olho tudo que está acontecendo no mundo com dor no coração. A primeira coisa que eu faço é rezar. Rezar o rosário, fazer penitências. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Depois, ajudar materialmente, como o Rio Grande do Sul, aqueles que nós precisamos fazer. Precisamos ajudar, vamos continuar ajudando. Mas uma coisa é certa. Não podemos nos omitir a falar a verdade diante deste mundo. Nem que tenhamos que perder a vida. Nem que tenhamos que sofrer perseguições. Nem que tenhamos que ser presos como os apóstolos.
Que Deus nos ajude, que Deus abençoe o nosso mundo. Pai.